Boa tarde, meus irmãos. Estamos reunidos nesta tarde de quinta-feira na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e também de modo virtual para os irmãos que se encontram nos seus lares para mais uma exposição sobre o capítulo 5, os itens 12 e 13, chamado Motivo de Resignação. E a nossa colega Aline, que vai nos brindar com esse tema. Quem puder disponibilizar aí de um copo com água ou uma garrafa para obter os benefícios da frutificação e os seus elementos curativos e salutares para a manutenção dos corpos físicos e espirituais. Muito obrigado pela presença de todos. Mesmo nessa tarde fria, viemos aqui no conforto desta casa receber também os ensinamentos do Mestre Jesus. Então convido a nossa colega a se apresentar. Boa tarde, sejam bem-vindos, que Jesus abençoe a cada um de nós. É uma alegria estarmos reunidos aqui nessa quinta-feira para saber um pouco mais dos ensinamentos dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus. Que bom que escolhemos estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, que é tão consoladora, tão esclarecedora, e que nos orienta como agirmos, não somente no mundo espiritual, mas também neste tempo, nesta dimensão, com os nossos familiares, com aqueles que amamos e aqueles com quem também temos dificuldades. Neste mundo de provas e de expiações, todos nós temos dificuldades, obstáculos, e é disso que vamos tratar hoje. A nossa necessidade de resignação. Isso está lá, então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a nossa exposição, todo o nosso estudo, então, partiu desse capítulo 5, que é muito consolador. Bem-aventurados aflitos. Itens 12 e 13. Necessidade de resignação. Pessoas do mundo inteiro, da nossa família, aqueles que amamos, pessoas da nossa convivência, reclamam muito, né? E muitas vezes se revoltam contra os desígnios divinos. Reclamam do tempo, é muito frio, é muito calor, problemas financeiros, problemas amorosos, são diversas as nuances. Como ouvimos reclamações? Por que as coisas não acontecem como eu gostaria? O que eu fiz para merecer isso? Eu sou uma pessoa que ajo dentro do que eu posso, conforme as leis de Deus. Por que eu não sou feliz? E eu me comparo o tempo inteiro com outras pessoas. E eu me vejo numa situação muito conflitante na minha vida. E é muito bom ter alguém para conversar. É muito importante contar com um ombro amigo, alguém com quem confiamos, para desabafar, para falar das nossas dores. Mas a reflexão é, será que eu não estou exagerando, às vezes, nas minhas reclamações? Será que as reclamações do nosso dia a dia já não se tornaram um certo tipo de vício? Eu me acostumei a me queixar de tudo. A maioria das nossas reclamações são fúteis. Não todas, como disse. É muito importante que tenhamos o hábito de colocar para fora. É muito importante isso aí.
Mas resignação, que é o tema então da nossa exposição. O que é essa palavra resignação? Está lá no dicionário, né? O conceito da palavra resignação. Mas resumindo aqui, resignação é aceitar determinada situação ou emoção sem revolta, sem reclamação ou com paciência. A gente falando parece muito fácil, é muito tranquilo, mas não é. A prática, ela é muito diferente da teoria. Então nós até sabemos o que é a palavra resignação. Mas será que nós já conseguimos realmente ter resignação na nossa vida? Quando nos aparece um problema grandioso, uma dificuldade, um obstáculo? Prova disso é a pandemia. A gente acaba trazendo essa situação mundial aí da pandemia. Estamos precisando ou não estamos precisando ter resignação para nos manter de pé? Até que ponto eu me deixo levar pelas emoções do medo, pelas emoções da raiva, e não paro para pensar o que essa emoção significa realmente? Eu não avalio e eu sigo na onda da mídia, do pavor, do pânico. Então, o quanto eu preciso resignar diante dessas situações? O primeiro passo, então, é reconhecer as emoções. E a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, porque ela nos convida a nos conhecer intimamente, a nos voltarmos para dentro de nós. O que essa emoção quer me dizer? E eu fazendo essa autorreflexão, essa autoanálise, eu chego a certos resultados e consigo mudar. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ouvindo essa frase, a gente não consegue entender muito, né? Bem-aventurados os aflitos. Como eu posso ser bem-aventurado se eu sofro? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos então nos esclarecem. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também por essas palavras podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Tem duas frases que elas estão sublinhadas dessa passagem aqui do Evangelho que são de suma importância. As dores deste mundo são pagamentos da dívida das nossas faltas passadas. Se suportadas pacientemente, essas dores vos poupam séculos de sofrimento. Então, gente, nós estamos pagando as nossas dívidas. Nós estamos tendo a oportunidade de quitar os nossos débitos. Esses débitos, eles podem ter sido efetuados, ter sido contraídos nessa existência ou numa existência anterior. Então, para isso, fica novamente o convite de analisar como está a minha vida. Uma pessoa que tem problemas no sistema respiratório, por exemplo, ela pensa, será que isso é dessa encarnação ou de uma reencarnação passada? Ora, fumou a vida inteira nessa reencarnação, já está colhendo o fruto que plantou. Mas em contrapartida, aquela pessoa que cuida do seu corpo físico, principalmente cuida das suas emoções, porque as emoções refletem diretamente na nossa saúde, do nosso corpo físico. Ela cuida do seu espírito, ela dá para o seu espírito o pão espiritual.
e não encontra razões para a dor, está numa existência passada. E Deus nos cobra parcelado. Um pouquinho em cada reencarnação. Então as dores que nós temos hoje, se não temos motivo nessa vida, é de uma vida anterior. Acontece que a nossa visão ainda é uma visão muito imediatista. Nós, a grande maioria nós, quando eu digo como humanidade, não se reconhece como espírito, que nós somos imortais, que o que morre é o nosso corpo. Então nós não temos aquela visão espiritual. Nós temos que aprender a ter essa visão, nos colocar acima dos problemas dessa vida. É o ponto de vista que nos colocamos. Nós precisamos aceitar que somos filhos de Deus e que temos potencial para lidar com as nossas adversidades, com os nossos problemas. Quando reconhecemos isso, fica tudo muito mais fácil. A gente às vezes fala também, né? Como é que pode o mal alcançar aquela criatura é tão boa, aquela criatura não faz mal para ninguém e ela é afetada por certa doença ou por questões financeiras, enfim, diversos setores da vida. E aí lá na questão 924, Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? E a resposta? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obter. Então aqui eles já estão dizendo também, resignar e sofrer sem reclamação, se quer progredir. É isso que os espíritos então nos orientam. Mas quais são os motivos de eu ter resignação, né? Já vimos aqui que por aquilo que sofremos, existem então sempre, estão atrelados ali ao campo das causas e dos efeitos, cuja origem pode ser desta vida ou de outra reencarnação. Vimos isso aí já. Então nós devemos aceitar e não ficar de braço cruzado, né? Trabalhar para diminuir os efeitos, erradicando as causas. Tem uma frase que diz que a dor, ela é inevitável, mas que o sofrimento é opcional. Então assim, meus irmãos, a dor, ela chega para todos nós. Provavelmente na nossa vida já passamos por grandes dores. E seria uma perda de tempo e uma inocência, eu diria, achar que até o fim da nossa vida não passaremos novamente por dores. Né? Estamos no mundo de provas e expiações, nos encaminhando para o mundo de regeneração. Estamos aqui para construir, mas também para quitar nossos débitos. Então, se estamos hoje numa situação financeira muito tranquila, estamos numa situação amorosa muito tranquila, temos amigos, estamos numa situação confortável, ainda temos dor de ver um irmão nosso sofrendo na rua, com fome, com sede, e aquilo nos dói. E se não nos dói, quem está doente somos nós. Então, no mundo de provas e expiações, ainda assim temos e teremos dores. Encarar isso com essa certeza, com essa fé de que vamos seguir em frente, vamos superar, nos dá muita força. Né? Agora a questão é, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o que é esse sofrimento opcional? Às vezes a gente pega uma situação que é para ela ter durado ali 1 ano, alguns meses, momento, e nós ficamos décadas, às vezes uma vida inteira, em volta daquele problema. Então aquilo potencializa, aquilo fica maior, é o sofrimento, aquilo fica pesado, nós não conseguimos exercer o perdão, nós não conseguimos pedir perdão, nós não conseguimos perdoar, nós ficamos em volta daquela situação
muito tempo. Às vezes uma vida inteira, às vezes mais de uma vida, e congelamos na evolução. Então a dor, ela serve para quê? Para que eu ressignifique aquela situação. O que essa dor quer me dizer? O que essa dor pode me ensinar? Para isso, a doutrina espírita nos diz, os espíritos nos dizem, para e pensa, ressignifica isso, essa situação da tua vida e recomeça. E recomeça. A falta de resignação prolonga o sofrimento, prorroga as nossas obrigações de rever e de quitar os nossos erros. Então nós temos um caminho sempre que nós podemos escolher, né? Podemos resignar diante da dor, ressignificar, refletir, ou parar no tempo, ficar em volta daquela situação ali muito tempo. A escolha é sempre nossa. Que caminho eu posso seguir? Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é o trabalho. Aliás, Jesus nos disse que não seria fácil. Nos demonstrou que não seria. Mestre querido. Por que nós achamos que quando estamos aqui, tudo vai ser fácil, tudo vai ser tranquilo? Não. Temos que ser fortes e resignar diante das nossas dores, para que se efetue a cura, para que eu prepare amanhã, para que eu prepare hoje a reencarnação de amanhã. Hoje eu começo, nessa existência, no dia de hoje, quinta-feira, eu já começo a preparar minha próxima reencarnação. Como eu quero estar? Como eu estou hoje? Tenho coisas para resolver? Temos, todos nós temos. Então nós temos dois caminhos, né? Aceitar as nossas dores, as nossas dificuldades com aceitação ou sem aceitação. Com aceitação, colhemos o fruto do aprendizado. Nossas dívidas são reduzidas. Nós somos consolados. E nós nos tornamos vencedores. Saímos dessa existência, muitas vezes, destrambelhados, mas vencedores. Porque não é fácil, repito, mas somos fortes, temos que acreditar nessa força. Ou então sem aceitação. Quando nós não aceitamos aquela dor como maneira curativa para o meu espírito, como forma curativa para o meu espírito, eu perco o fruto que eu deveria colher, as nossas dívidas são aumentadas, e nós continuamos como perdedores. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo, Deus não nos desampara. Ele nos dá oportunidade, todos os dias que acordamos, de sermos criaturas melhores. Qual é o nosso objetivo de vida? No mínimo, tem pessoas que não sabem, né? Assim, o que será que eu vim fazer aqui na vida? Não, no mínimo, nós temos que sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Como eu faço isso? Fazendo o que estamos fazendo hoje. Buscando aprender. Buscando conhecimento. E muito além disso, praticando na nossa vida. Agora tem uma coisa. As pessoas confundem um pouquinho a resignação com a acomodação. Tem aquela música do Zeca Pagodinho que todo mundo conhece, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música é muito boa, mas a gente não pode pegar essa música aí e pensar que a vida é assim. Ficar acomodado. Deus me fez assim, eu nasci assim, eu sou assim e morro assim. Então eu sou muito ciumenta, um exemplo. Quem quiser que me aguente assim, eu não vou mudar. Não pode. Nós temos que pensar nos pontos que podemos melhorar e não confundir resignação com acomodação. Então, a acomodação é aquela pessoa que fica parada, que deixa que tudo aconteça. Os anos passam, a vida passa, a pessoa só trabalha.
sem saber nem por que trabalha. Os dias, né, quando vê a vida passou e não fez nada edificante nem por si. Quem dirá pelos outros? Porque a nossa principal missão é nos melhorarmos. Quando nós nos melhoramos, daí sim a gente consegue doar um pouquinho para o outro. Então, resignação é muito contrário de acomodação. A resignação é a aceitação dinâmica cujo limite é não parar de trabalhar, já que a vida é feita de ação, de atividade. Como a gente fala em trabalho, toda exposição a gente ouve falar em trabalho. Toda leitura que a gente lê, né, da doutrina espírita, tá lá, trabalho. O que será que tanto fala em trabalho? Mas eu trabalho? Eu sustento a casa? Alguém pode dizer. Ou assim, não, eu já trabalhei o suficiente, agora sou aposentado, não preciso mais trabalhar. Gente, o trabalho move a vida. O trabalho é maravilhoso, mas o trabalho, pelo melhoramento de si, pelo melhoramento da sociedade, pelo melhoramento individual e coletivo também. O trabalho que dá a fazer uma reforma íntima. O quanto dolorido pode ser a gente ver os males que ainda que nós temos que melhorar, as nossas mazelas. Então, o primeiro passo é querer, é ter vontade, né? É descobrir quais são os meus talentos, o que eu posso fazer. Eu cozinho bem, né? Eu posso contribuir nesse sentido. Ah, eu estou doente, eu estou em casa, não consigo sair de casa. Bom, mas tu consegue fazer uma prece pelo teu próximo, por ti? Harmonizar o teu lar? Tu consegue fazer o evangelho do lar? Eu trabalho com crianças. Bom, então trabalha com teu coração, não seja medíocre, não faça as coisas pela metade. Te doa. Isso é resignar. É colocar essas forças em ação. Deus não espera que nós fiquemos parados, esperando que a vida nos leve. Nós precisamos dessa motivação. E todos nós aqui, e aqueles que nos escutam, todos nós, filhos de Deus, temos talentos. Nós precisamos é colocar isso em ação. Se somos aquelas pessoas que diante de um problema, de uma adversidade, só reclamam, e mais do que isso, se revoltam contra Deus, nós estamos salvando a dívida de um lado, porque estamos passando por aquela situação, mas por outro lado estamos nos endividando ainda mais. Então é uma ciranda, não acaba. A roda das reencarnações não para, eu não consigo progredir. Porque como que eu posso passar por aquela situação não sendo um filho obediente? Como é bom ter um filho obediente. Por que nós nos revoltamos contra Deus? O primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que fazemos isso? Então que nós não nos revoltemos contra a vontade do Pai. Nas grandes crises, quando a nossa vida não tiver num momento de calmaria, estivermos passando por uma tempestade onde nuvens densas passarem pela nossa vida e o desespero começar a tomar conta de nós, que possamos colocar Deus em primeiro lugar. Que possamos entregar aquela situação para Deus. Quando fizermos uma prece, antes de iniciar aquela prece, e deve ser fervorosa e feita de coração, que possamos dizer sinceramente, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Isso é ter resignação. Mas é difícil porque a nossa vontade é baseada no egoísmo, no eu, e eu ainda quero, assim, fazer um joguinho com Deus e dizer assim, que seja feita a tua vontade, Pai. Mas se desse para fazer a minha, era melhor. Então essa confiança, essa fé é a resignação. Que possamos progredir nesse sentido. Vontade de Deus em primeiro lugar. E que não nos acomodemos. Então como é que está a tua vida hoje? Essa análise é importante a gente fazer. Como é que está a tua vida hoje? Tu é feliz? Se sim, continua fazendo o que tu está fazendo.
Isso ninguém pode dizer. É uma autoanálise. Tu é feliz hoje? Não. Quer mudar? Não. Então continua fazendo o que tu está fazendo. Agora, se a pergunta for, tu tá feliz hoje? E a pessoa responde, não, eu não estou feliz, mas tu quer ser feliz? E ela diz, sim. Então não tem outro caminho, meus amigos. Nós temos que mudar. Nós temos que ter obediência, resignação, paciência, estudo, vontade, bom ânimo. Caso contrário, nós não alcançaremos essa felicidade relativa nesse plano que estamos. Nós não alcançaremos. Ninguém fará esse trabalho por nós. Aceitar as nossas dívidas com aceitação dessa dor como pagamento daquilo que contraímos nessa ou em outras reencarnações, as nossas dívidas são reduzidas. Se nós nos revoltamos e não aceitamos os desígnios de Deus, as nossas dívidas são aumentadas e saímos dessa vida como perdedores. E ninguém quer isso. Então que nós tenhamos essa vista do mundo espiritual, que nós tenhamos essa certeza de que não estamos sós, a certeza de que apesar de todas as dificuldades que nós já passamos na nossa vida e que ainda passaremos, um futuro maravilhoso nos aguarda, depende de cada um de nós. Que a gente não dê tanta importância para esse mundo materialista, que a gente não dê tanta importância para a opinião das pessoas quando nos julgam. Ter calma, resignação, isso aí traz saúde para o corpo, saúde para nossa alma, nos traz muita força. Tem uma frase do Haroldo Dutra Dias, que ele diz que todo sofrimento tem hora certa para acabar. Então, paciência e resistência. Paciência e resistência. Que possamos ser criaturas resignadas e não acomodadas. Trabalhemos junto com Jesus, dia após dia. E que tenhamos força e a certeza de que não estamos desamparados nem sós. Agradeço a todos pela atenção. Passo a palavra novamente ao JP, nosso coordenador. Muito obrigado. Agradecidos que somos por essa exposição, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, que é uma benção. Nos deslocamos do nosso lar para chegar até aqui, para receber os recursos do estudo, da exposição e dos fluidos salutares que a casa apresenta. E aos queridos também que estão nos seus lares, é um momento de concentração. Momento que a espiritualidade maior se reúne a nós para trabalharmos junto, através do pensamento, as energias concentradas nesta tarde, em benefício ao nosso lar, em benefício aos nossos queridos que se encontram em casa, em benefício aos irmãos que vieram aqui buscar os recursos espirituais, em benefício também de tantos irmãos pela parte espiritual que são trazidos aqui para ouvirem, para aprenderem e se renovarem. A dor, o sofrimento. É difícil, mestre, nós compreendermos que através da dor e do sofrimento nós vamos evoluir, nós vamos crescer. Um bem exposto hoje à tarde ao bem sofrer e o mal sofrer. Nós espíritas
compreendemos o bem sofrer. Porque do sofrimento ninguém escapa. Mestre, basta aceitá-los com resignação. Porque temos o teu amparo, Pai. E essa humanidade tão sofrida, sofrida através da fome, através da doença, dores através da separação dos entes queridos, as dores físicas, as dores morais. Abençoa, Mestre, a tantos desses irmãos que estão passando por essas necessidades, a do corpo e do espírito. Dai força que possa suportá-la sem queixumes, Pai. Pois o homem desiste de seus compromissos e de suas tarefas quando surge a contrariedade. Contrariedade, Mestre, é a dor da alma, a dor do corpo. E assim, quantos procuram através do suicídio a libertação. A esses, Pai, e reunidos aqui, neste momento, estamos vibrando. A quantos irmãos estão se encaminhando para o suicídio? Quantos estão desistindo da vida? A preciosidade, Mestre. E quantos, pela dor também, perambulam pelas avenidas, pelas ruas, pelas vielas, passando fome, frio, que possam eles suportarem, Pai, as vicissitudes da vida, porque eles vão sempre ter a proteção desse Pai, Pai de amor, que não abandona os seus filhos. E numa das maiores dores, Mestre, que é a perda dos entes queridos, desequilibra-se emocionalmente a tantos dos nossos irmãos. Mas nós espíritas temos a compreensão de que é somente uma separação momentânea, pois somos espíritos imortais. Ali adiante, Mestre, vamos nos encontrar. Mas a maioria não tem essa compreensão. Se desesperam, sofrem, revoltados, aumentando ainda mais as suas dores. Abençoa essa humanidade sofrida, Mestre, pois sofrer é crescer como espírito. Temos o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, da qual nos momentos mais difíceis temos a prece, a consolação para nossas dores, pois compreendemos que estamos no mundo de expiação e provas, se encaminhando para o mundo de regeneração, e do qual, Pai, resignados, tranquilos, compreensivos aos seus ensinamentos e às suas leis, somos amenizados, pois temos a esperança de que mais adiante é outra etapa. Abençoa essa casa espírita, das quais somos beneficiados por essa falange de benfeitores, que eles possam também energizar as águas expostas nos nossos lares e aqui também, Pai. E assim vamos passando, compreendendo, estudando, aceitando o que é posto para nós, porque tudo que sofremos hoje são escolhas. Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Plantamos e é o que estamos colhendo. Mas o Senhor nos ensina através do seu Evangelho, Mestre,
a fazer um novo plantio. Preparar o nosso terreno para receber as suas sementes, que no futuro darão bons frutos. Obrigado pela tarde de hoje, que possamos retornar para os nossos lares, nossos irmãos que aqui se encontram, renovados, fortalecidos na fé, e compreender a dor, não nos revoltar com ela, aceitá-la. Sabemos que Jesus é o nosso Consolador, que Jesus é o médico das almas. Estamos bem acolhidos por esse Pai. Assim seja. Agradeço a todos, que todos retornem com paz, com amor e com fraternidade. Assim seja.